Então nós estamos aqui mais uma vez para mais um domingo, né? Porém esse domingo ele tem um quê especial, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas esse talvez seja o domingo mais importante do calendário para nós cristãos, né? Mas Felipe, não é o Natal? O Natal tem aquele movimento, né? Felipe, eu achei que sempre o Natal fosse o domingo mais importante ali, do culto de Natal ali, seria o dia mais importante do ano pra gente, é o nascimento de Cristo, né? O Natal ele tem essa importância porque nosso padrão capitalista de vivência dá esse padrão, dá essa importância para essa data, né? Hipervaloriza essa data. O Natal ele é importante porque é o nascimento de Cristo, né? Mas a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E é o momento que nós, né, através da celebração da Páscoa, nós celebramos o fato de nós termos ressuscitado com Ele. Né? Então aqui é o momento que Cristo venceu a morte na cruz e nos livrou e nos libertou de todo o pecado. Então a Páscoa ela é o grande dia do calendário cristão. E eu não sei se você, como eu, né? Eu, por exemplo, eu cresci numa escola católica. Eu fiz todo o ensino fundamental numa escola católica. E ali eu aprendi sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. Tenho essa visão, mas até recentemente não entendi a verdadeira importância desse dia, né? Para algumas crianças aqui, talvez, e hoje as crianças elas estão aqui, elas não foram para a salinha, né? Eu até fiz questão de elas estarem aqui, porque a gente vai falar sobre a Páscoa, e para que elas tenham um entendimento do que realmente é isso, né? Para as crianças aqui, talvez, seja, as que têm mais entendimento, né? Os mais velhos, seja algo muito relacionado a chocolate, né? A ovo de Páscoa, né? Apesar de que elas por já caminharem há bastante tempo com a gente, sabem que não é, né? Todo ano a gente tem uma atividade especial com eles para falar sobre a Páscoa e nós mostramos o que é a verdadeira Páscoa, né? Mas eu cresci num ambiente, né, que eu conheço o que é, mas eu não vivo o que é. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né? Sobre o que é a Páscoa e como eu devo viver a Páscoa. Eu assisti um vídeo muito interessante do Tel Hayashi, que agora, com a data da Páscoa se aproximando ali nas redes sociais, no YouTube, a gente viu muito vídeo sobre isso chegando, né? Eu que sou cristão, pelo menos, e acompanho bastante conteúdo cristão nas redes sociais, vai brotando as recomendações ali de vídeo, de post, de Reels, né? E aí eu vi um vídeo do Tel Hayashi ele falando que nós aprendemos o que é a Páscoa, nós cristãos aprendemos o que é a Páscoa, mas nós não vivemos a Páscoa verdadeiramente. E isso é algo muito importante para nós. Então eu cresci num ambiente que eu fui ensinado sobre o que é a verdadeira Páscoa, que não é ovo de chocolate, não é coelhinho, né? Porém, nunca foi me ensinado a importância do que isso significava, né? E só recentemente eu passei a entender, de uns anos para cá, eu passei a entender o quão isso é importante, o quão esse dia é importante na nossa vida como cristãos. Se nós aceitamos a Cristo e nós entregamos nossa vida a Ele, o que isso reflete em nós? Como eu devo me comportar, como eu devo celebrar esse dia aqui? Né? Então é muito importante, né? Então, através da Páscoa, Jesus ele inaugura uma nova vida. É a partir de Cristo ressurreto que nasce um novo tempo, onde ele nos possibilita ser novas criaturas. É a partir de Cristo ressurreto que o reino dele é inaugurado, um novo reino é inaugurado. E nós ressuscitamos com ele para essa nova vida, para esse novo reino. Então essa é uma data extremamente importante no nosso calendário, que nós muitas vezes não damos o devido valor.
É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu gostaria que quem puder abrir comigo em Êxodo 11. Esse é o texto da primeira Páscoa. E é nele que nós vamos nos basear para entender o verdadeiro significado da Páscoa. Êxodo 11, verso 4. Eu vou ler do 4 ao 7, depois eu vou pular para o 12, tá? E o que é no 12 continua as instruções ali. E depois eu vou ler do 1 até o 14, tá? Então eu vou ler Êxodo 11, do 4 ao 7, com a igreja aqui. E depois eu vou ler do 12, do 1 ao 14, tá? Os irmãos conseguiram aí abrir para acompanhar? Quem não conseguiu também tem aqui projetado aqui. Diz assim, Êxodo 11, 4. Diz assim, Moisés disse, assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e também todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Aí, Êxodo 12, verso 1. E o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada ou fermentada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esse será eliminado de Israel. Amém? Senhor, nós estamos aqui compartilhando a sua palavra. Queremos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Que o seu Santo Espírito fale aqui ao coração de cada um, né? Que essa celebração da sua Páscoa esteja no nosso coração, né? Aqueles que ainda não entenderam possam entender a partir de hoje e dar a importância devida a esse evento, a esse mandamento que o Senhor nos deixa, Pai. Em nome de Jesus, nós já somos gratos pela sua palavra. Amém?
Alguém aqui sabe o que significa Páscoa? Né? Já ouvi lá no fundo, lá, o Nathan falando, porque ele viu eu preparando a pregação. Mas Páscoa significa Pesach, que é passar por cima. Né? Significa passagem, passar por cima. No inglês é até mais interessante porque é Passover, passar sobre, né? Então, significa passar por cima. Por quê? Né? Porque aquilo que a gente leu aqui, né? O anjo do Senhor, que aqui é a última praga, né? A última das 10 pragas que Deus ele lançou sobre o Egito. O anjo do Senhor ele passaria por todo o Egito. E na casa que ele visse o sangue no umbral da porta, ele passaria por cima. Né? Ele não mataria nenhum primogênito, nenhuma pessoa daquela casa. Esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima. E o que eu quero começar falando aqui é que Páscoa ela não começa com a celebração. A Páscoa começa com o juízo. A Páscoa começa com uma notícia ruim, com uma notícia terrível. Não começa com uma festa, com alegria, com uma boa notícia. O que está escrito ali é que o Senhor está dizendo, eu vou passar por toda essa terra e eu vou trazer condenação. Eu vou trazer juízo sobre toda essa terra. O que nós lemos aqui, né, só explicando um pouco do contexto, é que Deus está derramando o seu juízo aqui sobre a terra do Egito, uma terra de homens e mulheres idólatras, e que estavam oprimindo um povo mais fraco por mais de 430 anos aqui. O povo de Israel era ali desde quando desde quando José, né, ele recebe os seus irmãos ali da terra de Canaã, que estavam passando por um momento ruim, de fome, de necessidade na terra de Canaã. Ele recebe ali os seus irmãos no Egito, e ali o povo cresce, se desenvolve por mais de 400 anos, e eles estavam nesse momento. E com o passar do tempo, os faraós, os reis do Egito, eles começam a escravizar, né, o povo de Israel ali. E a Bíblia diz que houve o clamor, Deus ele ouve o clamor dessas pessoas, dos seus pequeninos, e ele decide intervir, e ele vem com juízo sobre aqueles que estavam escravizando. Ele vem com as 10 pragas que a gente conhece, né? Ele humilha os deuses do Egito, ele derrama o juízo dele sobre esse povo. Né? E ele disse, agora eu vou vir com o último juízo, né? A gente vê que durante as primeiras pragas, as primeiras 9 pragas, a gente vê que o coração de Faraó ele continua endurecido. E Deus ele vem com o juízo, o pior de todos, né? É o juízo que ele prometeu a todos os pecadores. A gente conhece a palavra que diz que o salário do pecado é a morte. E esse povo era um povo idólatra, pecador. E ele vem com o seu anjo da morte para levar todos os primogênitos da terra do Egito. Então a má notícia que eu quero dizer nessa noite aqui para você, nessa noite onde nós celebramos na ressurreição de Cristo, a gente precisa começar com essa má notícia, né? Porque todo mundo que está aqui hoje, né, até quem não está aqui, estou sentindo falta de algumas pessoas que estão viajando aqui, né? Todo mundo que está aqui assistindo também, ou o pessoal que for assistir depois esse vídeo que vai estar lá no nosso canal, o que eu tenho para te dizer é que você merece a morte. Você merece a morte. E não é só a morte física que todos nós um dia experimentaremos. É a morte eterna, a condenação eterna. Né? Romanos 3:23 diz assim, olha, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram desligados do Senhor. Isso está Paulo ele é muito sábio quando ele diz isso, né? Porque nós sabemos que a natureza do homem desde a queda com Adão e Eva, aquilo foi colocado sobre a humanidade uma maldição. Então nós nascemos já
Quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos com essa natureza humana pecaminosa. Nós nascemos da maldade. Então, quando nós nascemos, já nascemos merecendo a morte. Então, todos nós nesse lugar, nascemos em pecado. Quer ver? Eu já dou esse exemplo diversas vezes aqui, né? Você não precisa, por exemplo, ensinar uma criança a mentir. Vai chegar um dia que ela vai começar a ter um entendimento. E ela vai pensar ali na mente, no coração dela. E se eu falar isso aqui para enganar minha mãe? Né? Sofia, não sei se ela provavelmente ela ainda não tem a mente formada nesse sentido. Mas está perto ali. Ela já aprendeu a mentir já. Tem 2 anos de idade. Né? Você põe ela com a Micaela sentadinha brincando e dá um brinquedinho para cada uma. Logo, logo, ela não vai querer o brinquedinho que está com ela vai querer pegar o que está com a Micaela. Às vezes o brinquedo é igual, só muda a cor. Uma é rosa e a outra é vermelha, as minis. Né? Ela vai querer a da outra. Né? Não peguei sua mini, não. Olha lá a sua mini aí, ó. Né? Então a gente não precisa ensinar eles o que é ruim, o que é mal. Aquilo já nasce do coração. Ó, e aos poucos, conforme eles vão crescendo, eles vão aflorando isso, colocando para fora. Né? Você não precisa ensinar uma criança a ser violenta, a bater na outra. Né? É o ímpeto de rebeldia que já está dentro de nós. Né? Nós nascemos com a semente do pecado em nós. Nós caminhamos desde o nosso nascimento à condenação eterna. Né? Já falei isso diversas vezes, mas vou falar aqui de novo. Né? Se a gente batesse o pé aqui hoje com o Senhor e falasse, Senhor, eu só quero aquilo que é meu por direito. Ele falou, tá bom. Então eu vou abrir o chão e você vai cair direto em queda livre para o inferno. Porque o seu direito é a condenação eterna, é o inferno. O que você tem por direito é a morte. Porque você nasceu assim. Né? Então, né, aqui nesse lugar, né, nessa reunião, né, entre aqueles que estão nos assistindo, o pessoal que vai ainda assistir isso daqui, não há ninguém que não seja digno o suficiente para não passar a eternidade toda separado de Deus e sendo castigado por causa do seu pecado. Não há ninguém que seja digno de não passar a eternidade separado de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas Felipe, você de repente pode falar assim, Felipe, olha, eu acho isso meio injusto. Sei lá, eu vou viver nessa vida 80, 90 anos, 70, 80, 90 anos... vou pecar aí por 70, 80, 90 anos e quando a gente está falando aqui, a gente está falando de condenação eterna. Não é injusto, né? Eu pecar por 80, 90 anos e receber uma condenação eterna? Não é muito severo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando aqui, estou pregando, e de repente você não concorda e fica ofendido com algo que eu digo. E aí você pega a sua Bíblia e você taca em mim, de onde você está aí. Ó. Acerta a minha cabeça aqui. O que vai acontecer com você? Nada. Não vai acontecer nada. Não vou ficar bravo com você. Mas não faça isso, tá, gente? Não vou ficar bravo com você, não vou ligar para a polícia, não vou. Talvez o irmão te pegue ali, te leve ali para frente, para fora, ore por você. Né? Mas não vai acontecer nada com você. Agora vamos supor que o presidente da nação esteja aqui e você pegue sua Bíblia e você taque nele, apesar de que ele merece, você taque nele. O que vai acontecer com você? Vai ser preso na hora. Se fosse o presidente dos Estados Unidos e você fizesse isso, provavelmente você ia ser abatido
pelo serviço secreto, na hora. Sabe por quê? Não tem a ver com o que eu fiz. A condenação não é eterna por estar relacionada com o que eu fiz, mas por estar relacionada para a quem eu fiz. Entende a diferença? Então você não está pecando ou fazendo algo errado para uma simples pessoa como eu. Você está pecando e fazendo algo errado, né? Para aquele que é santo, 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 aquele que não há nenhuma sombra de variação, que não há pecado, nunca existiu, aquele que é eterno, aquele que é majestoso, está acima de todas as coisas. O Senhor de todo o universo. É contra ele que você está infringindo uma lei. É a ele que você está ofendendo e cometendo um crime. Costumo dizer isso aqui, um pecado é um crime que nós cometemos contra Deus. É contra ele que nós nos rebelamos e a punição é proporcional àquele contra quem nós nos rebelamos. Então sim, se nós vivemos uma vida de pecado, mesmo que seja 40, 50, 60, 80, 90 anos, nós estamos condenados a passar a eternidade no inferno. Né? E isso nos leva a meditar em algo muito sério. Nós sabemos ali que Paulo, em Gálatas 5, ele fala de duas coisas muito importantes. Né? O que tem em Gálatas 5? Quem é que lembra? Exatamente. Os frutos do Espírito, ele começa pelas obras da carne, lá em 5,18, né? Em 5,22 ele fala dos frutos do Espírito. E aí ele fala ali, ele nos traz uma lista muito séria do que são as obras da carne, ou os pecados, né, mais comuns. Ele diz assim, imoralidade sexual, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas. Acessos de raiva, hein, irmãos? Acessos de raiva. As crianças aí, ó, que fica nervosinho por causa de jogo, acesso de raiva. Ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Ele diz, ele termina, e quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E veja, normalmente nós pegamos às vezes as coisas erradas que nós estamos fazendo na nossa vida, os nossos pecados, e a gente pega uma comparação e fala assim, pô, se eu não mudar isso, meu casamento vai piorar. O meu relacionamento vai ruir. Pô, se eu não mudar o que eu estou fazendo, não mudar de vida, não parar com esse pecado, Deus não vai me abençoar. Minhas finanças vão por água abaixo. Deus ele vai me punir, eu vou entrar num poço sem fundo que eu não vou conseguir sair se eu não parar com esse pecado. A gente começa a fazer associações do nosso pecado com coisas que a gente pode ter ou não nessa terra. Eu vou falar algo para você. Talvez sua vida, toda a sua vida nesse lugar, os 80, 90 anos que você viver aqui, você seja bem sucedido em tudo. Mesmo praticando todas essas coisas aqui, ou algumas dessas coisas, ou uma só dessas coisas aqui que eu li. E você pode ter um casamento bem sucedido, ser alegre nos seus relacionamentos, ser feliz nos seus relacionamentos. Você pode ter uma vida financeira estável e ser muito rico. Você pode ser próspero em todas as áreas e mesmo assim você vai para o inferno. Porque Paulo está falando aqui que se você viver uma vida com essas obras da carne, né, uma vida praticar essas coisas, essas obras da carne, você não vai ter um casamento ruim. Se você praticar isso aqui, suas finanças vão ir de mal a pior. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, se você praticar isso daqui, você não vai herdar o reino de Deus.
Entende que não tem nada a ver com essa vida? Você pode ser bem-sucedido em tudo que você fizer aqui. E se você viver uma vida na prática de qualquer um desses pecados, você não vai ser salvo. Sobre você vai vir uma condenação eterna. O que deveria gerar temor em nós e não gera. A gente não dá o devido valor para a condenação eterna. A gente olha para a nossa situação nessa vida e fala, meu casamento está ruim, minhas finanças estão ruins, minha profissão está ruim, né? Minhas condições no trabalho estão ruins. Mas não estamos enxergando a eternidade. Estamos olhando de forma com um cabresto, de forma muito superficial. Aquilo que o diabo permite que a gente olhe, que o diabo está nos mostrando. Né? O problema é a nossa vida eterna. Um dia nós vamos estar diante de um juiz justo e que vai julgar a nossa vida. Se a gente chegar um dia diante de Deus e Ele nos julgar culpados e nos condenar para passar a eternidade no inferno, vou dizer algo muito, muito forte. Ele vai estar sendo justo. Porque Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus amoroso. Deus é amor. Nós falamos isso toda vez. Qualquer um fala isso. Só que um Deus amoroso, ele precisa ser justo. Ser amoroso não tira um outro atributo dele, que é a justiça. E repito, ninguém aqui nesse dia vai ser absolvido diante desse juiz que é justo. Porque todos nós pecamos. E aí você pode falar, mas Felipe, estou planejando, né? Eu estou fazendo um planejamento na minha vida. Em 2, 3 anos eu quero viver uma vida reta, sabe? Eu vou parar de fazer isso, daqui 2 semanas eu vou parar de fazer isso, daqui 3 semanas eu vou resolver minha vida financeira, daqui 2 meses eu vou conseguir pôr meu casamento em ordem. Mas quem disse que você vai passar de hoje? E se você morrer hoje, o que vai acontecer? De repente você sai daqui, você não sabe o que vai acontecer. E está com a vida toda torta. Nós não temos o tempo que nós achamos que nós temos. A Deus pertence o amanhã. Só que Deus, ele diz algo nesse texto que a gente leu, algo muito importante. Né, que ele faria distinção entre os egípcios e os israelitas. E aqui está um ponto muito decisivo. Né? Ele diz que ele passaria pelo Egito e mataria o primogênito de todas as casas. Ele fala, eu vou passar pelo Egito e vou matar o primogênito de todas as casas do Egito. E se dependesse da moral dos moradores, os de Israel também seriam alcançados. Os primogênitos de Israel também morreriam. Por quê? Porque todos pecaram. Mas então, Felipe, o que é essa distinção? Né? O que é essa diferença entre os israelitas e os egípcios? Né? O que faria o Senhor não matar o primogênito de uma casa? Nós lemos aqui. Né? Não era a santidade dos moradores lá dentro. Não era. Não era porque eles eram mais puros e bons. Não era. Não era porque eles eram melhores que os egípcios. Não. Não eram porque eles eram superiores para Deus. Não. A distinção era uma só. O sangue na porta. Ele só não passaria naquela casa se tivesse o sangue de um cordeiro sem defeito
que morreu para salvar eles. Só isso. Essa era a distinção. Quem sobreviveria? Quem não seria condenado? Apenas aqueles que obedeceram e celebraram a Páscoa. Lembra que eu comecei falando que a Páscoa começa com uma notícia ruim? A condenação? Aqueles que obedeceram e celebraram aquilo que Deus instruiu seriam livres da morte. E é interessante porque a gente começa a ler o capítulo 12. No capítulo 11 ele fala sobre o que ele vai fazer, mas no 12 ele dá as instruções, né? Ele dá as instruções ao povo. No 12 ele fala algo tão sério no começo que ele fala assim, ó, a partir desse dia, esse dia é tão importante que aqui a gente vai começar a contar o ano a partir desse dia. Desse dia que eu estou falando com vocês agora. Então, a partir desse dia, é o primeiro mês do ano. Então, a Páscoa determina o dia que começa a contagem de tempo para Deus. Olha como é importante. É como se Deus estivesse dizendo, ó, o que eu vou fazer agora vai ser uma nova história. O que está para trás, para mim não interessa. Vamos começar a contar a partir daqui. A vida vai começar agora. Então ele diz assim, ó, vocês vão pegar um animal, um cordeiro, vocês vão levar ele para casa. Então no 10º dia desse mês, que começa agora, vocês vão pegar um animal sem mácula, sem defeito nenhum. Vocês vão pegar ele, vocês vão levar ele para casa. E vocês só vão sacrificar ele no 14º dia. Não seria mais fácil pegar o animal no 14º dia e ir lá e sacrificar na hora? Não? Né? Pouparia dor de cabeça, porque você leva o animalzinho para casa, aí seus filhos vão dar nome para o animalzinho. Vão querer vestir o animalzinho, jogar bolinha para o animalzinho, para o cordeiro. As crianças menores vão querer montar no cordeirinho. Aí passa 4 dias, as crianças estão começando a gostar do cordeirinho. Agora a gente vai matar ele. Né? Agora a gente vai matar. Então por que não pegar só no dia do sacrifício? Pô, podia chegar no 14º dia, que é o dia que tem que matar, a gente vai lá e pega procura um cordeirinho lá que não tem defeito, né? E isso daqui é totalmente pedagógico. Deus ele está nos ensinando aqui. Né? Esse cordeiro ele devia passar 4 dias dentro da casa, sendo alimentado e cuidado. Você sabe, né, o que aconteceria, né? Seu filho ali pegaria, até você às vezes pegaria ficaria ali amigo do animal, né? Teria sentimentos pelo animal, desenvolveria sentimentos pelo animal. E aí depois de passa 4 dias, você vai lá e sacrifica ele. As crianças vão chorar. Né? O que Deus está dizendo para Israel aqui? Né? Aquilo que vai salvar vocês da morte, da condenação eterna, não é um símbolo distante, frio, impessoal. Não, aquilo que vai salvar vocês é extremamente afetuoso. Pensa comigo, Jesus ele poderia ter descido dos céus já com 33 anos. Já direto ali para sofrer, morrer, nos salvar e ressuscitar. Mas não, ele vem na barriga de uma jovem, virgem, ele nasce, ele cresce. Ele passa 3 anos caminhando com os discípulos. E aí ele é morto. Pensa comigo aqui, o que se passou na cabeça dos discípulos quando ele foi preso para ser crucificado? Eles estavam caminhando com ele há 3 anos. Eles tiveram refeições com o cordeirinho.
Eles dormiram ao lado do Cordeiro. Eles riram com o Cordeiro, eles choraram com o Cordeiro. Eles conviveram com ele. Então, o que estava acontecendo ali na cruz não era apenas alguém pagando o meu pecado de uma maneira impessoal, abstrata. Não. Era o meu amado sendo sacrificado. Pensa ali o coração dos discípulos. Teve uma pessoa que sofreu mais que eles. Quem foi a pessoa que mais sofreu na crucificação? Maria. Aquela que andou 33 anos com ele. Acho que tem até uma profecia de Lucas, né? Lá que Simeão, no começo de Lucas, que Simeão fala que Maria, esse menino, quando ele for entregue, vai ser como uma espada que perfura a sua alma. Né? Imagina o que se passou ali com aquela mulher no momento da crucificação. Por quê? Porque não era algo impessoal. Era o nosso amado sendo sacrificado. Foi o Cordeiro de Deus, não foi um cordeiro que você compra no mercado para sacrificar. Era o nosso irmão mais velho pendurado naquele madeiro. E é isso que as pessoas elas não sabem da Páscoa. Elas não entendem, elas não vivem da Páscoa. Elas não têm em mente, no coração, registrado isso no coração. Era algo profundamente afetuoso e pessoal. Então Deus diz assim, no 14º dia vocês vão pegar esse cordeiro. Né? As crianças vão chorar, vão ficar tristes, mas elas precisam compreender o preço do pecado. Né? O que elas fizeram, é culpa delas que o cordeirinho está morrendo também. Né? E aí você pensa, talvez ninguém aqui, a maioria aqui nunca viu, mas já viram algum animal ser sacrificado? Né? Antigamente era mais comum, né? Minha avó pegava lá e torcia o pescoço da galinha para matar a galinha. E era uma gritaria. Precisa sacrificar um porco. Imagina a gritaria que é. Né? E é uma cena horrenda, mas o que isso nos leva? E aí você volta para a história aqui e pensa. Eles tendo que matar o cordeirinho na frente das crianças, a cena horrenda que foi, sangue para todo lado. E aquilo comunicava uma mensagem. Isso aqui é por causa do nosso pecado. O cordeirinho sofrendo, gritando, por causa do nosso pecado. Isso aqui representa o que deveria acontecer com a gente, não com ele. Esse processo todo que Deus instaurou ali para a Páscoa, para que o anjo da morte não passasse ali e trouxesse condenação, ele é totalmente pedagógico. E, obviamente, ele faz uma referência à morte de Jesus na cruz. Então, o que é a Páscoa? É o sangue do Cordeiro sendo passado no umbral da porta para que, quando o juízo do Senhor vier, ele passe por aquela casa e diga, aqui eu posso passar por cima, porque um cordeiro inocente já morreu por essa família. Isso é a Páscoa. Quando a condenação de Deus vier sobre nós, ele vai falar, opa, peraí, por esse aqui alguém já morreu. Um cordeiro sem defeito pagou o preço por ele. Ele está livre. Não é porque ele merecia, não. Porque ele não merecia. Mas um cordeiro pagou o preço por ele. Então a Páscoa é a celebração de que o sangue do cordeiro foi derramado. Né? Esse sangue, ele cobre a nossa vida e nos purifica do nosso pecado. Isso é a Páscoa. Então um dia a gente vai estar
diante de um juiz que é justo. E a ira dele não vai cair sobre nós não porque nós somos bons, não porque nós fizemos coisas boas nessa vida, não. A ira dele não vai cair sobre nós porque nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Ele vai olhar para a nossa vida e vai dizer, olha, alguém já morreu por esse aqui. E olha, mais do que isso, né? Não para por aí. Ele vai olhar para a gente e vai falar, esse daqui se parece com Jesus. Porque ele não somente nos livra do pecado, mas ele olha para nós da mesma forma que ele olhou por aquele que morreu por nós. Ele vai olhar e vai falar, esse daqui é justo. Mesmo nós não merecemos. Então a distinção era o sangue na porta, né? A distinção era quem está coberto pelo sangue e quem não está. Não tem nada a ver se a família era boa, se não era, se não cometia pecado ou não. A distinção era, esse aqui, alguém morreu no lugar dele. E o sangue está na porta, né? E é esse sangue do Cordeiro que paga a nossa dívida. Qual foi a última frase que Jesus disse na cruz? Quem que lembra? Está consumado. Eu já falei isso aqui, vou repetir mais uma vez. Consumado é um termo judicial que diz, termo jurídico que diz, está completamente pago. Então está falando literalmente de uma dívida. Então nós tínhamos uma dívida com Deus, a qual nós não conseguíamos pagar porque era uma dívida muito grande. Nós não tínhamos o poder para pagar essa dívida, o que era necessário para pagar essa dívida. Somente alguém sem pecado podia pagar essa dívida. Somente um cordeiro sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. E esse cordeiro foi Jesus, que pagou a nossa dívida e disse, está totalmente pago. Em Romanos 8:1, Paulo, mais uma vez brilhantemente, ele diz, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo o nosso pecado foi perdoado na cruz. E quando o Pai olha para aqueles que estão cobertos pelo sangue, ele vê pessoas justas. Não porque você mereceu, mas porque o sangue te justificou. Então a proposta da Páscoa, a verdade por trás da Páscoa, é que você aceite o sacrifício do Cordeiro e seja coberto por esse sangue. E que você entregue a sua vida a Ele. E que você reconheça, eu sou um pecador, né? Eu mereço a ira de Deus, eu não vou dar conta diante do Senhor de pagar a dívida que eu tenho com Ele. Então Jesus, me salva. Essa é a proposta da Páscoa. Me salva de mim mesmo, porque eu não tenho. Se depender de mim, eu vou ser condenado. Só que não para por aí, né? Normalmente a gente ouve até aqui, né? A gente é ministrado muitas vezes, né? Quando a gente pega uma verdade bíblica acerca da Páscoa e traz e expõe, a gente para aqui. Só que não basta só o sangue na porta. Deus ele dá direções bem claras, né? E o texto continua. Vamos voltar lá em Êxodo 12. Verso 8. Verso 8, Natan, bota aí para mim. 12:8. Aí. Naquela noite comerão a carne do cordeiro aqui, né? Assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem.
É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Ó a instrução. Então, deixa eu só voltar aqui, né? Então o texto continua dizendo aqui que na mesma noite eles têm que assar a carne, não é para comer cru, tem que assar a carne e vai comer a carne do cordeiro com ervas amargas e com pães sem fermento. Olha que interessante, né? Aquele cordeiro ele substituiu, né? Ele nos substituiu, o cordeiro nos substituiu. O sangue dele pagou a minha dívida, igual nós falamos aqui. O sangue dele me justificou. A morte dele pagou a minha dívida. O anjo vai vir, ele vai passar por cima e vai ver que tem sangue na porta. E o juízo, a condenação vai passar por cima. Mas não é suficiente só isso. Agora eles precisam entrar e comer o cordeiro. O que é isso, Felipe? Né? O que Deus está falando aqui para eles é: agora você vai se unir ao cordeiro. Aquele cordeiro que te salvou, agora ele vai estar em você. Por que eles precisavam comer o cordeiro? Alguém sabe? Alguém imagina? Porque eles precisavam de força para sair do Egito. Ele está falando logo em seguida: ó, come rápido, porque vocês vão ter que ir embora. Come rápido, depressa, já com a sandália nos pés, com a roupa no corpo, porque vocês vão ter que sair do Egito, vocês vão ter que fugir. Presta atenção nisso. Se o sangue de Jesus ele nos perdoa dos nossos pecados, é comer o cordeiro que nos ajuda a parar de cometer os pecados. É se unir ao cordeiro, a Cristo, que nos ajuda a parar de cometer os pecados. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não temos essa força, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Mais uma vez, Paulo, brilhantemente, ele diz em Gálatas 2:20, né? Fui crucificado com Cristo, logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a Páscoa representa o sangue que purifica o pecado, mas também o comer do cordeiro que nos une com ele. É a representação do Espírito Santo vivendo em nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, nós ressuscitamos com ele, né, para uma nova vida. Quando ele foi assunto aos céus, nós fomos assunto aos céus com ele. E hoje ele está assentado nas regiões celestiais com o Pai, e nós estamos lá sentados com ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Por quê? Porque ele está em nós. Então ele fala assim: olha, como o cordeiro, você precisa se unir ao cordeiro. O cordeiro precisa estar em você. Só que aí não para por aqui. O texto continua. E isso é forte, é poderoso. Você vai comer o animal todo. Você vai comer a cabeça. Não é só a picanha, não. O pernil, o cordeirinho, a parte que você mais gosta, não. Você vai comer a cabeça, você vai comer as vísceras. Você vai comer a perna, você vai comer a pata. Você vai comer tudo. E não pode sobrar nada. Se sobrar, você tem que queimar ainda. E ele fala antes, ó, se você achar que o cordeiro é muito para sua família, você vai chamar o vizinho e a família do vizinho mais próximo para vir comer com você, porque não pode sobrar nada. Alguém vai ter que comer a cabeça, os olhos, as vísceras, o intestino. Não é só a picanha do cordeiro, não. Né? Se existe algo importante para esse tempo que nós estamos vivendo, para essa geração, né? É isso, nós temos que comer o cordeiro inteiro, não só a parte que a gente gosta. Não dá para aceitar um Jesus parcial.
que nos salva não é a picanha de Jesus, é o Jesus inteiro. Porque tem hora que muitos líderes religiosos hoje em dia eles só apresentam as partes nobres de Jesus, né? Mas o cordeiro também tem vísceras, tem partes que confrontam, né? Tem partes que apertam, tem partes que a sua carne não gosta. E se a gente seleciona as partes que a gente gosta e descarta as partes que a gente não gosta, então já não é mais com o cordeiro que a gente está se unindo. É um Jesus que a gente criou na nossa cabeça, ao qual nós demos o nome de Jesus, só que não é esse o Jesus que salva. Isso é um ídolo que nós criamos na nossa cabeça. Somente o cordeiro inteiro salva. Nós temos que comer o cordeiro inteiro. Muitas vezes a gente acha que a gente está se relacionando com Jesus, mas na verdade a gente está projetando as nossas próprias vontades num Deus que a gente fabricou nas nossas mentes. Vou repetir. Muitas vezes, nós achamos que a gente está se relacionando com Jesus, com Deus, mas na verdade a gente só está projetando as nossas vontades num Deus que nós fabricamos nas nossas mentes. Já falo isso quase toda semana, né? Qual que é a grande questão de entregar a sua vida para Jesus? É que ele passa a ser o seu Senhor. Se ele passa a ser o nosso Senhor, nós nos submetemos a ele, certo? Senhor, escravo, é disso que a Bíblia fala. Ah, Felipe, nós somos escravos de Jesus? Legalmente nós somos. Por quê? Porque ele pagou o preço, ele nos comprou. Só que ele é tão maravilhoso que ele pagou o preço, ele nos resgatou, ele nos redimiu, né? E aí entra no significado de redenção, que eu não vou entrar aqui agora. Ele é tão maravilhoso que ele pagou o preço, nos comprou, mas ele não nos trata como escravos, e sim como família. Essa é a boa notícia. Começa com uma notícia ruim, a Páscoa começa com condenação e termina com a mensagem do Evangelho, essa boa notícia. É uma vida de renúncia. Comer o cordeiro inteiro significa ter uma vida de renúncia. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E vou dizer algo, você não vai ter forças para sair do Egito se você não comer o cordeiro inteiro. Você não vai ter forças para deixar uma vida de pecado se você não comer o cordeiro inteiro. O que nos dá força para sair do Egito é o cordeiro inteiro. Queria fazer duas aplicações práticas disso, né? Fazer duas referências aqui, práticas rápidas aqui. A primeira é, leia a Bíblia toda. Não só as partes que você gosta. Leia a Bíblia toda, todo ano. Não é só, eu gosto dos evangelhos, João, Lucas, é muito bom, ali tem muitas promessas, né? Mas aí você nunca lê Levítico, que é muito, muito legal ler Levítico. Interessante, né? Todas as leis descritas de forma muito repetitiva. Né? E Crônicas, e Juízes, e Apocalipse, que às vezes você lê e talvez você não entenda nada do que está sendo falado. Né? Como o cordeiro inteiro, pegue a Bíblia toda, leia a Bíblia toda. As partes que você gosta e as partes que não dá interesse nenhum de ler também não. Faça um plano anual, leia ela inteira. E pratique tudo que você está lendo, não é só ler. Você tem que comer a palavra. Quem que é o profeta lá que Deus manda ele comer o rolo? Ezequiel.
E aí ele come, né? A princípio tem um sabor doce, saboroso, mas quando chega perto da garganta é amargo. É amargo. Como o rolo todo. Né? Segunda, então a primeira aqui, né, aplicação prática, leia a Bíblia toda, todos os anos. Uma vez por ano, leia a Bíblia toda, faça um plano. Se você pega para ler por dia, de forma diária, se você ler de 3 a 5 capítulos por dia, você termina a Bíblia em um ano. Não é puxado. Em 15 minutos, 20 minutos, você lê de 3 a 5 capítulos da Bíblia. A segunda é relacione-se com todos os irmãos que Deus te deu. Não só com aqueles que você gosta. Por quê? Porque o Cordeiro, ele espalhou a revelação em todo o corpo dele, de quem ele é em todo o corpo dele. O irmão que às vezes você não... Amém, Deus abençoe. O irmão que às vezes você não gosta, ele tem algo do Cordeiro que você precisa. Ele tem algo de Cristo que você não tem. E que quando você se juntar com ele, Cristo vai ser revelado no meio de vocês. Eu costumo dizer isso, né? Não existe eu ser igreja. Não tem como essa frase ser conjugada. Nós somos igreja. Por quê? Porque é somente nós, pessoas diferentes, de diferentes tribos, língua, nação, de diferente educação, cada um teve a sua educação, cada um foi criado de uma forma, cada um tem os seus valores, os seus princípios, cada um tem seus planos, as suas metas. É somente quando nós abrimos mão de quem nós somos para nos juntar, abrir mão dos nossos orgulhos, é que Cristo é revelado no nosso meio. Eu costumo falar isso também, né? Deus, ele Deus, ele nos deu irmãos, não amigos. Amigos a gente escolhe, né? Eu vejo o Natan se relacionando lá com os amiguinhos da escola dele, e os amigos que ele gosta mais são os que jogam os jogos que ele joga. Os que não gostam dos jogos que ele joga, ele não tem muita amizade. Mas Deus não nos deu amigos, Deus nos deu irmãos. Irmão a gente não escolhe. Irmão nós não escolhemos. E a igreja de Cristo é um conjunto de pedras vivas, não tijolos. Tijolo você vai empilhando um no outro, eles vão se encaixando, né? Você só passa a massa ali, fica retinho, bonitinho. Pedras, ela tem as pontas, as deformidades. Quando você pega uma pedra e você põe na outra e tenta fazer elas juntar, uma vai machucar a outra, vai riscar a outra, vai quebrar a outra. Era assim que eles construíam, né, as muralhas no passado. Um monte de pedra juntando, uma machucando a outra. A igreja não é um conjunto de tijolos. O corpo de Cristo não é um conjunto de tijolos, é um conjunto de pedras vivas. Então, relacione-se com quem Deus te deu, não com quem você quer. Eles estão formando Cristo em você e eles precisam de você para formar Cristo neles. Só que não para por aí. Ainda não acabou a Páscoa. Então, primeiro, tinha que matar o cordeiro, pegar o sangue, passar na porta, para que quando o anjo do Senhor viesse, ele passasse por cima. O sangue está aqui, alguém já morreu, deixa eu passar por cima. Depois ele instrui a comer o cordeiro. Só que não só comer ele inteiro. E aí tem mais uma instrução ainda, né? Vocês têm que celebrar, comer com ervas amargas e pão sem fermento. Por quê? Alguém sabe como que para que o fermento é usado? Para levedar a massa. Como que eles faziam no passado isso? Hoje tem um pozinho que é o fermento, você joga lá, né? E aí a massa cresce, né? Mas como é que era no passado? Massa mãe.
Deixava a massa lá fermentando, levedando. Aí quando você fazia, para você fazer um pão, você pegava um pedacinho daquela massa levedada, aquele fermento, colocava na massa nova que você fez. E aquilo ali fazia o pão aumentar e crescer. E aí daquela massa que gerou, às vezes eles pegavam um pedacinho e deixavam guardado lá levedando. Aí quando eles fossem fazer daqui a alguns dias, eles pegavam aquela massa levedada, colocava na massa nova e fazia de novo. Ou seja, o pão novo ele crescia por causa do pão anterior, né? Então, quando Deus disse que eles deveriam comer pão sem fermento, ele está dizendo assim: eu não quero nada da vida passada de vocês. Por 7 dias vocês vão comer pão sem fermento. Vocês vão celebrar a Páscoa comendo pão sem fermento. Então é pedagógico isso daqui. Deus está falando para eles assim: por 7 dias vocês vão lembrar que vocês são novas criaturas, que vocês não estão trazendo nada. É para lembrar de que o Egito não faz mais parte de vocês. E veja, aqui ainda Cristo não havia vindo ao mundo e feito o ministério dele e sido sacrificado, mas já era uma imagem de Cristo, né? Uma tipificação do que Cristo estava, do que ia acontecer, um novo homem ia nascer e nada do velho homem ia ser trazido para o novo homem. E a Bíblia ela é muito, ela usa esse termo diversas vezes, né? Acerca do fermento, né? Jesus ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus, diversas vezes, né? Não deixe se contaminar com o velho. Estou fazendo vinho novo. Estou trazendo vestes novas. Né? Existem várias referências bíblicas acerca disso. Então, para sair do Egito, eles tinham que deixar as coisas para trás. O velho homem não ia sair do Egito. Né? Para sair do pecado que você está, você vai ter que deixar as coisas para trás. Ele tem outra simbologia que Jesus normalmente ele faz também, que é com a porta estreita, né? E a porta estreita, o que ela é? A gente às vezes pensa nisso de forma bem abstrata, né? Só que para você passar por uma porta estreita, você não vai conseguir passar com muita bagagem, com mochila nas costas. Você vai ter que abrir mão e largar. Você vai ter que se espremer, se agachar, passar agachado. Não vai dar para passar com muita coisa, às vezes nem com a roupa do seu corpo. É isso que Jesus está falando nessa passagem da porta estreita, né? Você vai ter que deixar a mochila, as malas, as mágoas, as dores, os traumas, as amizades, os pecados. Muitas vezes você vai ter que abandonar a vida que você tinha. É isso que ele está falando quando ele fala sobre pães sem fermentos. Vocês vão comer pão sem fermento por 7 dias. E vocês vão tirar da casa de vocês qualquer resquício de fermento. Se for encontrado na casa de vocês qualquer resquício de fermento, vocês vão ser eliminados de Israel, do povo, do meio do povo. Olha como é sério. Então o que precisa ser deixado para trás? Talvez seja um namoro imoral, né? Às vezes sejam problemas, distorções na sexualidade, algo que a gente vê muito hoje acometer nos jovens. Então, talvez seja coisas ilegais, negócios ilegais que você faz, propostas que quebram a lei, mentiras, traição, essas práticas que tomam a sua vida. Talvez seja sair de certos grupos do WhatsApp. Coisa simples assim. Talvez seja apagar um aplicativo do seu celular. Né? Deixa esse fermento lá para trás. Né? Como o pão sem fermento.
né? Porque ele estava tirando você do Egito para te colocar na terra prometida. É isso que estava acontecendo com o povo. Só que eu vejo nessa história que eles ficam ainda 40 anos no deserto, por quê? Porque eles carregaram muito fermento. Eles carregaram muito fermento do Egito. E a Páscoa, ela aponta para o êxodo final. Né? Isso tudo aponta para o que ainda vai acontecer. Quando Jesus ele vai voltar. Né? E quando ele voltar, ele vem como libertador, mas ele vem também como juiz, para trazer juízo sobre toda a terra. E ele vai passar sobre sua casa. E se não tiver o sangue cobrindo você, se você não tiver comido o cordeiro inteiro, se você não tiver deixado o fermento para trás, a condenação vai vir. Vai ter um povo gritando, como foi com o povo do Egito, chorando, se lamentando, porque a condenação se recaiu sobre eles. Mas vai ter um povo que vai estar celebrando como nunca. Isso é a Páscoa. São dois. É um juízo misturado com salvação. É isso que estava sendo simbolizado ali nessa passagem de Êxodo que nós vimos. Um povo estava chorando porque os primogênitos foram mortos, a condenação passou e levou os primogênitos. O outro povo estava celebrando porque foi liberto. A Páscoa é esse mix de celebração com juízo, né? E é interessante que Apocalipse 15 fala disso, né? Fala que vai ter pessoas ali entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Um cântico de tristeza e um cântico de agradecimento ao Senhor, de glorificação ao Senhor. Então ali Apocalipse 15 fala das últimas pragas que vão ser lançadas no mundo, né? Quando a ira derramada do Senhor sobre a terra, e fala que vão haver ali que pessoas vão estar ali sofrendo por causa da ira, mas vai ter João vê um povo em pé, segurando harpas de Deus e entoando louvores ao Senhor, no meio da destruição. E esse povo ele entoou o cântico do servo de Deus e o cântico do Cordeiro. É como se no fim, né, todas as linhas de redenção se encontrassem, né? Moisés e o Cordeiro, Êxodo e Cristo. Tudo isso que a gente falou aqui acontecendo, né? E eles cantam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. É isso que eles estão entoando em Apocalipse 15. No meio da destruição, do derramamento da ira do Senhor, vai ter um povo cantando com harpas a grandeza do Senhor. Né? Amém? Então há um caminho aberto para nós, né? E como eu disse, de repente você tem planos para deixar essa vida daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a alguns anos, mas a hora é agora. Né? A hora é agora, o dia é hoje. Né? Nós não sabemos, nós não temos o controle do amanhã. Então hoje é dia de estar completamente coberto pelo sangue do Cordeiro. Hoje é o dia. Né? Que nós tenhamos isso gravado no nosso coração. Né? Nós somos salvos não porque nós somos santos, ou somos melhores, ou somos... Não, nós somos os piores. Paulo fala, dentre os pecadores eu sou o pior. Eu sou o pior deles. É interessante como esse homem ele tinha uma ciência do que ele era, né? Ele sabia onde ele se encaixava. Né? Muitos de nós não sabemos aonde nós nos encaixamos.